Menotalks, porque falar da menopausa é empoderar, cuidar e transformar dúvidas em conhecimento e autocuidado. Rita, bem-vinda. Obrigada. Ao Menotalks. Obrigada eu. Vou-te apresentar com aquilo que eu preparei, que acho que, no fundo, se calhar não te faz justiça, mas de alguma forma resume um bocadinho a mulher maravilhosa que és e o trabalho extraordinário que tens feito na tua área. Portanto, entre a ciência, a prática clínica e uma paixão inabalável por ajudar pessoas, a Rita Paiva emergiu como uma das vozes mais influentes e disruptivas na área da saúde pélvica. Empreendedora e com uma visão internacional, a paixão pela excelência e pelo conhecimento levou-a a fundar a Rita Care, a sua clínica que dá à fisioterapia pélvica um lugar que merece nos cuidados de saúde da mulher. Além de liderar a sua equipa, é formadora e palestrante internacional, partilhando a sua experiência com profissionais de saúde de todo o mundo. A sua missão é clara e diria até poderosa: desbravar o caminho para uma saúde pélvica sem tabus. O que é isto da saúde pélvica, Rita? Vamos começar por aí, porque eu acho que muitas vezes as pessoas falamos de soalho pélvico, pavimento pélvico. Estamos a falar de quê? Vamos começar por aí, não é? Vamos O começar básico. por aqui. Primeiro agradecer logicamente o convite. Eu digo sempre que as conversas acho que mais interessantes começam antes do podcast começar, portanto tenho que se pôr sempre a gravar o podcast antes de começar formalmente, não é? E está gravado, pronto, ótimo. Pronto, como disseste, Denise, eu sou fisioterapeuta pélvica de formação base, não é? Então dedico-me à área da saúde pélvica. E o que é isto da área da saúde pélvica? Efetivamente, aquilo que mal pesquisas no Google que se vê é tipo incontinência urinária, dor na relação sexual e também entra aí o nosso papel, não é? Mas no meu entender e no que é a minha experiência como também ser humano, que cuida da minha saúde pélvica, a saúde pélvica vai muito mais além de simplesmente cuidar das perdas urinárias, não ter perdas, por exemplo, fecais, não ter dor na relação sexual ou cuidar no pós-parto. A saúde pélvica é algo que deve ser cuidado desde o momento em que nós nascemos, porque cuida-se das funções básicas do nosso corpo, não é? E eu costumo sempre dizer que isto é um cuidado de dentro para fora. Portanto, nós temos funções básicas. Temos um sistema urinário, temos um sistema defecatório, temos uma função sexual e depois temos também o movimento. Nós somos seres humanos, seres que estamos feitos para nos movermos e começando pelas estruturas osteoarticulares, não é? A pelve está no centro do nosso corpo. Portanto, é a estrutura, o conjunto de ossos, não é? De estruturas osteoarticulares que vão articular com o nosso tronco, com os nossos membros inferiores, portanto, algo de inúmera importância para o nosso bom funcionamento. Logicamente que dentro da pelvis, que é a nossa casa, não é? Como eu falo sempre da pelvis como uma casa, nós temos várias estruturas importantes, não só o pavimento pélvico, porque também sinto que está muito em voga falarmos espero que deixe de estar tão em voga a falar-se desta forma, mas dos Kegel, do pompeirismo, não sei o que mais, para um foco muscular, mas nós temos que perceber que dentro da pelve nós temos várias estruturas. Temos ligamentos, temos musculatura que efetivamente é o pavimento pélvico, mas também temos os nossos órgãos pélvicos. Um aparelho genital feminino com o nosso útero, a nossa vagina, a nossa bexiga, o nosso reto, mas depois num homem também temos, não é, os nossos testículos, a próstata, depois também com a bexiga, etc. e as variabilidades anatómicas que existem entre o homem e a mulher. Portanto, cuidar da saúde pélvica basicamente é cuidar das nossas funções básicas que, se olhamos para a pirâmide de Maslow, estão na base praticamente da pirâmide de Maslow. Portanto, cuidar da saúde pélvica não é só cuidar de um foco de quando tenho uma perda de urina, tratar, ou com foco orgasmo, com foco saúde sexual, mas cuidar como um todo, porque a saúde pélvica acaba, como falei ao princípio, por ter relação com todo o funcionamento orgânico, fisiológico e biomecânico e atrevo-me a dizer hormonal, principalmente na mulher, em todas as etapas da nossa vida. Sim. Por isso é um todo. O que é que te incomoda mais nesta fase em que olhas para a internet, vês claramente há mais pessoas a posicionarem-se também neste segmento, eu vejo muitos mitos a circular. O que é que tu achas que, em relação à saúde pélvica, temos que começar a criar maior consciência, porque não podemos alimentar estes mitos? Falaste do Kegel, por exemplo, não sei se queres elaborar um bocadinho. Polémica, adoro sempre, metem-me sempre no meio das polémicas, como dizem os espanhóis, de berenjenal. Efetivamente, para mim,
aquilo que mais me incomoda nas redes, e por isso eu tento sempre fazer conteúdo que, mesmo que seja também para público geral, porque eu acabo por ter um público misto, não é? Profissionais de saúde que se querem formar, mas também muitos pacientes que querem melhorar a sua literacia em saúde pélvica. E eu tento sempre dar um conteúdo científico, mesmo que seja para um público geral, porque o paciente cada vez é mais informado e procura essa informação. Hoje em dia também temos uma ferramenta que é a AI, não é? Temos o ChatGPT ou não sei o que mais, em que basta nós pesquisarmos e a informação aparece. Então, eu acho que já tenho a certeza que já não estamos na era de não chamar as coisas pelo nome correto, não dar a informação tão aprofundada ou até de uma forma mais básica porque achamos que as pessoas não vão entender. Claro que devemos adaptar, mas os pacientes são inteligentes, os pacientes Concordo. querem saber, os pacientes precisam de entender aquilo que se está a passar com eles. Por isso, aquilo que atualmente me incomoda cada vez mais nas redes é eu ainda ver determinado conteúdo que carece desta Rigor finesse e científico. deste rigor, inclusive na explicação dos conteúdos. E o primeiro é relativamente a mitos tipo pavimento pélvico fraco, fortalece o teu pavimento pélvico para melhorar o teu orgasmo, ou seja, tudo isto são falácias, porque, por exemplo, falando aqui da questão sexual, a função do pavimento pélvico é um dos braços É uma que das. entra na função sexual da mulher. Portanto, não é continuarmos a alimentar este mito do quanto mais forte melhor, é trabalhar para a desinformação e trabalhar para aumentar a percentagem de disfunções de pavimento pélvico na população. Atrevo-me a dizer isto. E bem, porque não pode ser quanto mais forte melhor, até porque muitas vezes podes ter estados de hiper, não é? Quando Sim, temos da hiperatividade do pavimento isso, pélvico e não é só isso. Existem inúmeras disfunções do pavimento pélvico, nomeadamente a incontinência urinária, a incontinência fecal, a incontinência anal, a dor com a relação sexual. Na endometriose nós vemos que a maior parte das nossas pacientes com endometriose apresentam pavimentos pélvicos hiperativos, o denominado overactive pelvic floor, que muita gente ainda conhece pelo termo hipertónus, sim. por fenómenos neurofisiológicos. Portanto, é um fator causal também de determinadas funções do pavimento pélvico. Uma mulher pode ter menos sensação de prazer e de orgasmo por ter um overactive pelvic floor, porque está a ter um comprometimento a nível da vascularização das estruturas, nomeadamente do clitóris. Então, continuar a partilharmos esta informação de compra estas bolinhas, faz em casa, isto vai ser aquilo que te vai fazer ter mais prazer ou vai fazer curar a tua incontinência urinária. Isto é continuar a alimentar a desinformação que nós, como comunidade científica, e eu meto-me na equipa porque estou a doutorar, também sou investigadora, não é? Que nós batalhamos tanto diariamente, e é um mundo muito difícil, para trazer informação de qualidade para os profissionais atenderem cada vez melhor os nossos utentes. Eu sinto que trabalhar com as redes sociais é uma responsabilidade gigante. Atrevo-me a dizer que praticamente igual à responsabilidade que nós temos em consultório com os nossos pacientes, porque nós com um vídeo nas redes sociais chegamos a milhares de pessoas. É verdade. E às vezes milhões. Por isso, é uma responsabilidade, não é só fazer. Claro que nós temos conteúdo que às vezes é de mais humor, não sei o que, não sei o que mais, mas tentar sempre que seja qual seja a via de transmissão, até não é? Para irmos variando de conteúdo para não ser sempre igual, para os nossos followers não acharem que nós somos uma seca, mas, não haja. mas tentar sempre dar informação de qualidade e com respaldo científico. O que é que tu achas que nós deveríamos começar até a ensinar mais cedo? Porque eu acho que há coisas que se perpetuam depois pelos nossos 40 e 50 fora que se calhar se tivéssemos começado mais cedo, se tivéssemos aprendido nos nossos 20, nos nossos 30, poupávamos, vou lançar um número, se calhar 80% dos problemas. O que é que na literacia em saúde, em relação a assoalho pélvico ou pavimento pélvico, o que é que falha? O que é que deveríamos pelo menos tentar melhorar? Porque estamos na era da informação. Sem dúvida, sem dúvida. Nós como fisioterapeutas pélvicos, nós intervimos tanto na mulher como no homem, como nas crianças também. As crianças também têm disfunções de pavimento pélvico. Por isso, a literacia em saúde pélvica tem que começar desde bebés. Então, aquilo que tem que começar é estes pais, que é o que nós, por via indireta, começamos a fazer nas nossas consultas, não é? Nós vemos uma mulher que está grávida em pós-parto, nós já começamos a alertar. Atenção, este pequenino, depois com o desfralde, ter atenção a estas questões. Se tem um quadro de obstipação, é importante trazer a fisioterapia pélvica. Se tem um quadro de enurese noturna, é importante trazer a fisioterapia pélvica, porque são tudo questões
que depois, a longo prazo, vão ter um impacto na qualidade da saúde pélvica, na qualidade de vida destes adultos. Eu digo sempre às minhas pacientes e aos meus pacientes, cuidar da saúde pélvica nas crianças é prevenir disfunções pélvicas nos adultos. Portanto, a literacia em saúde pélvica, neste momento, porque as crianças são crianças, não é? Não têm maturidade, tem que começar com os pais, primeiro ponto, e depois nas escolas. Também houve uma grande polémica relativamente a esta questão da disciplina de saúde sexual e etc. Eu, quando morava em Espanha, eu tinha uma grande amiga minha, psicóloga sexóloga, que ela dava workshops na primária às crianças, workshops muito, muito giros, com os peluches, com não sei o que, Adequados. para ensinar as crianças, olha, como é que tens que ir à casa de banho fazer xixi de forma correta, como é que deves ir à casa de banho defecar de forma correta, como é que deves fazer a tua higiene de forma correta, porque se os pais não sabem, as crianças também não vão saber. Então, atuar nestas duas frentes vai acabar por prevenir imensas disfunções e até começar a alertar, por exemplo, voltando aqui um bocadinho atrás, logicamente que a informação tem que ser adaptada também à faixa etária, não é? Então, logicamente que, do meu ponto de vista, o sistema perfeito seria uma educação sexual ou educação em saúde pélvica na infância, os mais pequeninos, depois uma adaptação a esta fase da puberdade, porque nós mulheres começamos a ter a menarca, os rapazes começam a ter aqui um desenvolvimento também hormonal e genital, que tudo aquilo que acontece deve-lhes ser explicado. Às meninas explicar os métodos contraceptivos, o poder do consentimento, o poder do não, que a dor menstrual não é normal, alertar os pais para possível endometriose que começa na adolescência, por exemplo, o síndrome do ovário poliquístico, em vez de se calhar sem fazer um check-up começarmos logo a dar uma pílula contínua a uma adolescente, quando nós sabemos que nós mulheres precisamos das nossas hormonas para funcionarmos em pleno, não é? Então lá está. Aquilo que eu mais diria de cuidados é começar desde a infância, com informação adaptada, e depois, logicamente, que os próprios profissionais de saúde terem maior awareness do trabalho multidisciplinar que deve existir. Porque, claro, se uma jovem de já 18, 20 anos nos chega a uma consulta de ginecologia e se queixa ou diz que tem dor na relação sexual ou dor menstrual, esta pessoa tem que ser encaminhada para fisioterapia pélvica também e não tratá-lo só, que até se pode dar uma pílula, porque nós sabemos o que é que a evidência nos diz relativamente às guidelines para estas questões, mas dizer, olha, se calhar temos esta opção, mas também temos aqui uma opção de primeira linha, que é isto que também nos descreve as guidelines, que é fisioterapia pélvica, porque uma coisa é a parte, não é, estrutural e fisiopatológica do foro mais doença, outra coisa é a parte da função. E prevenção. E prevenção, logicamente. Eu acho que nós, infelizmente, continuamos a introduzir, às vezes até muito precocemente, a pílula, com tudo o que isto traz. Não é raro eu encontrar mulheres que têm infecções urinárias de repetição, porque na verdade há um atrofiar das mucosas devido a um quadro de hipoestrogenismo que é induzido por estas pílulas de baixa dose. E nós, se não pensarmos em termos fisiopatológicos, não é? O que é que está a acontecer localmente, andamos a propor a vacina, andamos a propor que a pessoa se lave melhor, coisas que de alguma forma não vão responder ao problema na base. Uma mulher que tem infecções urinárias de repetição implica que nós olhemos para o porquê, inclusivamente que haja uma análise mais detalhada para a contracepção hormonal que está a ser utilizada. Eu diria que são muito poucas as mulheres que têm esta consciência, que de facto a minha pílula pode contribuir para alterações dos tecidos, vulva, vagina, pavimento pélvico, uretra, e particularmente ao nível da uretra, nós vemos as consequências do hipoestrogenismo induzido pela contracepção hormonal. Claro que não se fala nisto, não é? Não se fala do impacto que muito... E os estudos existem, é que se não existissem... Mas nós temos estudos a mostrar que, na verdade, a introdução precoce da pílula, entenda-se antes dos 20 anos de idade, tem consequências no neurodesenvolvimento e, portanto, perspectiva-se maior risco de ansiedade e depressão, mesmo já na idade adulta. O cérebro não está totalmente formado, especialmente a parte do córtex pré-frontal. Portanto, são detalhes, ainda bem que temos contracepção hormonal correto. Como é lógico. Valido, mas há aqui um fosso, não é? No conhecimento, alterações da pele, pílula, dor menstrual, pílula. Não podemos continuar a resolver desta forma, pelo menos na minha perspectiva, porque estamos a tapar o sol com a peneira. Quantas vezes não temos uma síndrome do ovário poliquístico ou não temos uma endometriose que inclusivamente às vezes até vamos agravar ao ter este comportamento.
porque não analisamos a fundo. E é isto, as tais equipas multidisciplinares que nós todos falamos, mas depois e na prática? Eu sei que na tua clínica isto é status quo, não é? Trabalha-se em equipa, mas eu sinto que isto é talvez um dos grandes pontos de melhoria, talvez, em relação à saúde pélvica, à saúde da mulher em geral. Nós, na verdade, se tu pensares na tua formação, se calhar a tua foi um bocadinho mais centrada naturalmente na saúde da mulher, mas de uma forma global, muitas vezes a formação em termos académicos é generalista e nós não olhamos para a mulher como um ser que de facto é muito diferente, fisiologicamente diferente, bioquimicamente diferente, responde de forma diferente às terapêuticas, responde de forma diferente às intervenções e, no entanto, não é? Partimos sempre do pressuposto que aquilo que saiu deste estudo, ou sendo ele qual for, vai-se poder generalizar a homens e mulheres. Portanto, acho que não é? Estes são também desafios e são também peças importantes na literacia em saúde. Nós percebemos que, eu estou sempre a dizer isto, copiei isto da Stacey Sims, que é uma fisiologista maravilhosa, que ela diz: nós não somos homens pequenos e temos que parar de ser tratadas como homens pequenos, em termos fisiológicos, em termos biológicos. Se calhar um dia vai acontecer, mas bom, vamos as duas também trabalhando um bocadinho para isso. Há uma área que, obviamente, o Menotalk centra-se muito na área da menopausa e os desafios da menopausa, e eu acredito que tu tens vindo a ter cada vez mais mulheres que estão conscientes das mudanças associadas à transição da menopausa, perimenopausa, pós-menopausa. O que é que mais te preocupa quando tu vês mulheres de 40 anos, 50, com este tipo de desafios, não é? As pequenas perdas urinárias que nós banalizamos, não é? Resolvemos como o pensinho diário e é normal, porque tossi, espirrei, fui fazer uma aula de power jump e assumo, não é, que aquele esforço que me trouxe aquela pequenina perda, que é normal. Não é normal. Por favor, reforça. Eu vou responder a essa questão, mas queria falar sobre aquilo que dar a minha opinião relativamente ao que tu referiste antes, porque achei mesmo música para os meus ouvidos, porque efetivamente é uma lacuna muito grande a nível da intervenção na mulher. Primeiro, nós sabemos que a investigação especificamente na mulher ainda é uma coisa recente em comparação aos estudos que se faziam em homem. 94. Só passou a ser obrigatório incluir mulheres em ensaios clínicos a partir de 1994. Eu nasci em 1995, imagina. É absurdo. É absurdo, é completamente absurdo. Banalizam-se, menosprezam-se, subdiagnosticam-se imensas patologias, imensas disfunções, imensas questões na saúde da mulher ainda, por falta de investigação científica, que estamos nesse processo, graças a Deus vamos cada vez construindo um caminho mais forte, mas também eu acredito que é precisamente por essas crenças de ok, pronto, tenho este problema, vamos então simplesmente não olhar para os impactos a nível hormonal, neurofisiológico, microbioma, funcionamento do intestino, funcionamento neurológico, sistema nervoso, fenómenos de convergência, enfim, podemos estar aqui a falar 10 horas sobre esta temática, não é? E simplesmente vamos paliar isto com um inibidor hormonal. Logicamente que a pílula está evidenciada, e eu não sou contra a pílula, nem muito menos, nem sou fundamentalista de nada nesta vida. Deixo claro, porque eu já sei que as palavras às vezes podem ser distorcidas. Aquilo que eu considero que deveria de ser o adequado é olhar para a big picture antes de se generalizar, como disseste, se eu super de acordo, sublinho 500 vezes, e dar-se o mesmo tratamento para toda a gente. Claro que se calhar uma mulher com uma endometriose pode ser interessante realizar uma pílula contínua pelos efeitos hormonais que pode ter na atenuação da causa da estrogênio-dependência da endometriose. Ok, estou de acordo, mas também temos que pensar precisamente no que é o antes disso, porque nós sabemos hoje em dia que a endometriose é uma doença sistémica, não somente do foro ginecológico. Tudo o que é o microbioma intestinal, a epigenética, etc., tem um impacto. Tudo que é a parte hormonal, a tiroide, suprarrenal, etc., tem um impacto fundamental. Portanto, olhar para tudo isto... Dá gosto ouvir-te. igualmente, obrigada. E depois decidir efetivamente, faz esta pílula, não faz esta pílula. Se decidem que é o mais indicado fazer esta pílula, ok. Outra questão, a pílula não é um milagre para os sintomas que a mulher sente.
Portanto, eu se tenho uma mulher que tem uma dor menstrual, ou que tenho uma mulher com quadro de endometriose, que tem uma endobelly, que tem infecções urinárias de repetição, que até podem nem ser infecções urinárias, pode ser um bladder pain syndrome ou uma cistite intersticial, que está aqui neste jogo deste chronic overlapping pain condition associada à endometriose, não é? Nós temos que olhar para esta causa. Já alguém avaliou o microbioma desta mulher? O que é que ela come? Como é que ela dorme? Ela mexe-se, faz exercício? Isso. Ou é simplesmente uma pessoa que está a tomar a pílula, mas continua a ter... E sei que o valor do IMC é um valor que hoje em dia ainda está muito... Já se começa a pôr em consideração, mas como é que é o tecido adiposo desta pessoa? Se é uma pessoa que tem um alto nível de massa gorda, então se isto é altamente inflamatório, se calhar temos que fazer aqui uma intervenção para melhorar o estilo de vida, melhorar o sono, fazer com que esta mulher durma, tenha menos stress, faça exercício físico, coma em condições, beba água, olhar para os padrões também contextuais da vida desta mulher e depois decidimos, ok, então isto é uma parte, é base, e agora a partir de melhorar a base vamos tomar outro tipo de decisões. A mesma questão com as cirurgias laparoscópicas de endometriose, que são muito necessárias. Sim, eu acredito que sim. Logicamente que existem mulheres que têm indicação cirúrgica e que vai melhorar a qualidade de vida delas, sem dúvida. O que no meu ponto de vista, e estou-me a meter aqui em caminhos apertados, mas é o que é, o que no meu ponto de vista está errado é fazermos falsas promessas às mulheres com endometriose de que a cirurgia vai ser a cura e a salvação destas mulheres, quando ainda por cima existem fenómenos de dor pós-cirúrgica que podem surgir e que depois aquilo que nós vemos em consulta são mulheres que nos chegam ou iguais dos sintomas ou com sintomas diferentes. E está tudo bem no sentido em que aqui a falha é na gestão da expectativa e na informação de efetivamente qual vai ser o papel desta cirurgia, desta laparoscopia na vida desta mulher com endometriose. Não adianta fazer uma cirurgia, não adianta eu estar a fazer uma pílula contínua se eu depois continuo a ter uma alimentação altamente inflamatória, a ser sedentária, a não fazer um acompanhamento, por exemplo, com fisioterapia pélvica, a não ter uma educação para a dor, porque isto também é importante, porque nós sabemos que a dor é um processo subjetivo da nossa interpretação e percepção dos estímulos nocivos ou não. Explicar a esta mulher que ela não é maluca, que pode ter uma dor que é de caráter nociplástico, que ela pode não ter lesão e ter uma dor crónica, ou seja, tudo isto tem que ser explicado para que o nosso cérebro, que a nossa motherboard, não é? Efetivamente de forma racional entenda aquilo que está a passar, aquilo que está a sentir e que eu como doente ou paciente, não gosto muito da palavra doente, como paciente ou portadora de, ou uma pessoa com menopausa ou o que quer que seja, também consiga tomar as decisões que eu acredito que vão ser as melhores para o meu corpo. Mesmo. O grande problema hoje, e nós vemos a medicina funcional a tentar colmatar essa falha, não é? Como médicos, nós exercemos uma medicina alopática, ou seja, muito centrada no fármaco, na solução cirúrgica, mas a endometriose, e estamos mesmo a pôr os dedos nas feridas, não é? A endometriose é uma doença complexa, multifatorial, em que nós temos que olhar para o fator da inflamação, inclusivamente grande discussão em relação à parte autoimune. Será que, portanto, hoje não pode ser só vista como um problema da ginecologia obstetrícia. É um problema que nos toca, mesmo dentro da medicina, vai a várias esferas. Qual é aqui a questão? É que dificilmente alguém faz uma abordagem ao sono, à importância do sono como regulador metabólico, ao estado emocional, à inflamação, não é? Noite mal dormida, no dia a seguir tens mais insulinoresistência. Portanto, estes pequenos detalhes, o que tu comes, o que tu não comes, como é que está a tua saúde intestinal, num ambiente que é extremamente carregado de alimentos processados, qual é o impacto que tem, não só na endometriose, na SOP. Em tudo. A SOP é outro grande desafio. Na menopausa. Isso. Então, eu acho que se nós não falarmos mais, e eu acredito que este é o teu propósito, é o meu, e quando sonhei o Menotox foi muito neste intuito de conseguirmos criar conversas, às vezes polémicas, sim, mas um espaço para que se consiga alertar para algumas coisas que se calhar circulam nas redes sociais como sendo a solução milagrosa, que não são. E na endometriose, claramente, há um espaço para a cirurgia, mas sem dúvida. muitos casos não se vão resolver porque nós não fomos à base, não fomos à inflamação. Referias o tecido adiposo, que é um tecido metabólico, é um tecido extremamente ativo em termos metabólicos, produzes, por exemplo, mais estrona, que é um estrogênio que de facto tem características muito mais inflamatórias, e no entanto essa abordagem não se tem muitas vezes. É esta a conversa que eu acho que precisa de estar na esfera pública para que quem tem a doença de facto sinta que hoje há uma abordagem 360.
tem que haver uma abordagem 360. Eu hoje fala-se, e voltando um bocadinho ao tema da menopausa, hoje nós estamos a ouvir falar mais da menopausa, mas já estão a surgir os nichos oportunísticos, de alguma forma, em relação a este tema da saúde da mulher, que para muitas mulheres é uma fase complicada, Muito. porque há muita desinformação. Há muita, também do nosso lado, em termos médicos, muitas vezes não há a preparação necessária, então temos muitas vezes mulheres que atravessam este período, que de facto é transitório, mas atravessam-no em esforço, atravessam sem perceber os seus sintomas, as suas queixas. Isto não é uma doença, por amor de Deus, e de repente nas redes sociais parece que a menopausa subiu ao estatuto de doença. E a abordagem é, lá está, mais uma vez, muitas vezes superficial ou então só centrada em terapêutico hormonal. Vamos tocar no pavimento pélvico. Bora. Pavimento pélvico e menopausa, o que é que tu queres dizer? Sobre a menopausa, aquilo que eu vejo que é muito interessante de analisar, e o meu ponto de vista e o meu posicionamento como mulher, que trato mulheres, influencio mulheres, não é? Eu tento falar com as minhas pacientes e explicar que nós mulheres somos seres que temos a grande bênção de podermos passar por várias etapas na nossa vida. E a menopausa é mais uma. E não é do género, eu agora estou menopausa e que eu vou desistir de mim. É muito pelo contrário. Tenho que entender que simplesmente, a nível hormonal, eu vou entrar numa fase diferente. E que, sabendo que eu vou entrar nessa fase diferente, todas as escolhas que eu também faço prévias à menopausa vão ter um impacto na forma como eu vou viver as alterações mais comuns que acontecem com a menopausa a nível físico, metabólico, por exemplo, a perda de massa muscular ou maior probabilidade de perda de massa muscular, a osteopenia, enfim. Então aquilo que eu falo sempre é, nós hoje em dia engravidarmos é uma escolha, a menopausa não todas vamos chegar à menopausa antes ou depois. Eu tenho mulheres que chegam à minha consulta com 29 anos que tiveram que fazer uma esterectomia radical, já estão menopáusicas, e disto pouco se fala. Desta menopausa tão precoce, não é menopausa precoce aos 40, é menopausa precoce aos 20 e tal. Que impacto é que isto vai ter para a saúde e para a saúde emocional, para a saúde física, para a saúde sexual, para o autoconceito da mulher? Portanto, primeiro, a abordagem sem dúvida tem que ser 360. Sobretudo quando ainda por cima podemos ter uma menopausa associada a eventos como podem ser os processos oncológicos. Existe uma vida depois da menopausa, existe uma vida depois do processo oncológico, existe uma vida depois de um procedimento cirúrgico que faz com que esta mulher hormonalmente tenha uma menopausa por determinado evento, ou X evento. Por isso, o olhar tem que ser, vou referir outra vez, 360. Isto engloba dar informação a estas mulheres de que tens de treinar força. Não quero saber. Gostas de correr, gostas de ir ao yoga, gostas de ir a pilates, está tudo certo. Mas ainda bem que eu não sou a única com mau feitio. Eu sou muito mau feitio. Mas... Porque as minhas doentes queixam-se imenso, porque elas só querem que eu vá para o ginásio. Treino de força. Treino de força. O músculo é o órgão da longevidade. Não é possível envelheceres bem. Não é possível tu ires à casa de banho quando tiveres 80 anos. Como é lógico. Sem estares completamente dependente dos teus membros superiores para te levantares. E o momento em que tu te pões nessa posição de dependência, de fragilidade, é um momento em que de facto a tua última década de vida é de dependência. É de perda de qualidade de vida, é de perda de muitas coisas. Acho que infelizmente nós não pensamos na nossa última década de vida. Achamos sempre que é aos 40, aos 50, que isso está longe, mas é como uma conta bancária. Se não há um aforro, não é? Se tu não preparas, quando tu chegas à fase de reforma que tu queres de facto aproveitar, viajar, passear, e estás fisicamente comprometida e estás mentalmente comprometida, porque o músculo é o dinamizador da tua saúde mental também. Literalmente o cérebro, e nós vemos isto, a prevenção das demências e o papel-chave que o músculo tem em proporcionar-te uma saúde cerebral mais forte. Portanto, sim, meninas, é para treinar. Não, tem que treinar força, tem que pegar ferro. Isso, mas isso, lá está. Tu não tanto, eu ainda sou da geração da Kate Moss e da magreza, não é? De uma mulher magra. Mas uma mulher não precisa de levantar 100 e tal quilos para fazer um agachamento para Obrigada. estar bem. Atenção, eu também gosto
pessoalmente, a minha opinião pessoal e aquilo que eu gosto até de me ver, eu gosto de me ver mais magra, porque sempre me habituei a ver-me assim, Mas etc. robusta, forte, Mas fibrada, fibrada, isso, fibrada, com fibrada. músculo, com músculo. Concordo, mas nós fugimos tanto do músculo Fugimos. porque é uma coisa masculina, ou pelo menos durante muito tempo era vista como algo, não é? Ter um ombro mais definido, um braço mais definido. Tão bonito. Tão bom, concordo, Fogo, tão concordo. bonito, é sinal de... E chegares a uma fase da tua vida em que tu vais precisar dessa tua conta bancária Lógico. de saúde, que é o teu músculo. Hum, a partir dos 40, eu nem quero imaginar, por acaso nunca conversei com ninguém sobre isso. De facto, a sarcopenia é um assunto. Tu, a partir dos 40 estás a perder 1 a 2% da tua massa muscular ao ano. Meu Deus, se eu fosse à tua conta bancária e te roubasse isso todos os anos, tu não ias achar a mais pequena graça. Uhum. O que é que não acontece ao soalho pélvico no meio disto tudo? Claro. Eu ainda no outro dia eu faço muitas reflexões sozinha e estava a refletir sobre um próximo post para falar sobre isto de uma forma que fosse entendido, que tinha a ver com precisamente o entender que o trabalho ou o exercício de treino de força não tem só um impacto a nível daquilo que nós estamos a ver, mas também um impacto no nosso pavimento pélvico, primeiro ponto. Segundo, como eu tenho sempre que falar com os meus pacientes sobre esta abordagem multidisciplinar e da importância da nutrição, eu muitas vezes debato-me de como é que eu vou explicar isto de forma a que elas fiquem consciencializadas, porque nós vemos muitas utentes com diversos temas que as trazem à consulta que dizem, não, mas eu vi na net, eu faço a nutrição por mim própria. Isto é uma coisa que dizer, eu tomo a medicação por mim própria, mas as pessoas ainda não põem a seriedade que devem pôr na parte nutricional, não é? E para dizer que o pavimento pélvico é um conjunto de músculos, tal como é o quadríceps, tal como é o glúteo, tal como é o bíceps. Portanto, nós temos que cuidar do pavimento pélvico como cuidamos do resto dos músculos que nós temos no nosso corpo. Quer a nível de treino, portanto, ter um treino ou um check-up regular da função desta musculatura e da boa função dela, não é? Porque nós sabemos que a musculatura do pavimento pélvico tem uma função não só a nível do sistema urinário, do sistema defecatório, mas também a nível sexual. Nas mulheres tem um papel importante durante a gravidez e durante o parto. É um conjunto de músculos muito importante para a estabilidade. Portanto, nós vemos imensas atletas e imensos atletas em consulta que nos chegam, por exemplo, com patologias de anca, quadros de pubalgia, dores lombares, diástase abdominal, e ninguém se para avaliar aquele pavimento pélvico. Um jogador de futebol que quer fazer um bom remate vai usar o pavimento pélvico, Muito. vai usar o transverso abdominal. Ainda ontem estava a ler um paper sobre isto. Por isso, a nossa intervenção desde a fisioterapia pélvica não é só do tipo, a incontinência urinária é comum na menopausa. Claro, se calhar se eu trabalhasse o meu pavimento pélvico desde os meus 6 anos, ou seja, no sentido que, voltamos ao princípio, ter uma boa literacia, tal como vou ao ginecologista ou ao urologista, fazer um check-up com um fisioterapeuta pélvico ou com uma fisioterapeuta pélvica, seja homem ou seja mulher, para perceber como é que o meu pavimento pélvico está a atuar na minha atividade física, nas minhas rotinas do dia a dia, e fazer um estudo preventivo, tal como eu faço um check-up com as minhas análises, etc. Fazer isto com a função do pavimento pélvico. Não sentes que a medicina preventiva ainda é uma miragem? Aqui sim, mas lá fora já não é assim. Em muitos sítios já não é assim. Sem dúvida. A minha escola, não é? Que é a escola americana, Functional Medicine é um conceito que está muito enraizado nos Estados Unidos. Mas num contexto muito privado ainda. Ainda, infelizmente. Portanto, não conseguimos chegar à esfera dos Serviços Nacionais de Saúde e por aí fora. Isso não existe, porque o conceito da medicina funcional integra várias áreas. Claro. É demorado e, à luz daquilo que é hoje o grande esforço que nós vemos no Serviço Nacional de Saúde, temos um Serviço Nacional de Saúde em esforço. Claro que é difícil ter consultas de 1 hora e meia, entendido. Porém, o conceito de prevenção pode estar numa consulta de 15 minutos. Pode e deve estar. Como é lógico. Tem que estar. É esta mudança de paradigma, assim. Que ainda não se verifica. Que não se verifica em nenhuma, eu diria, em nenhuma fase, não é? Eu levo os meus filhos ao médico, se calhar no início há o cuidado de ver se eles estão a crescer bem, se está tudo certo, mas depois já só lá vamos, não é? Quando há um problema. Nós muitas vezes só recorremos ao fisioterapeuta quando há um problema.
se me perguntares, e com toda a honestidade, se eu alguma vez na minha vida fiz uma consulta com um fisioterapeuta, não, nunca fiz. Mas Nunca, agora nunca. vais ter que vir a mim, à fisioterapia pélvica, a ver como é que estás. Mas é isto, não é? E a minha jornada em termos de saúde genito-urinária foi desafiante, especialmente na perimenopausa. Portanto, o não perceber isto, a base das infecções urinárias de repetição numa mulher que fazia contracepção hormonal e que fez durante muitos anos e que achava que provavelmente não era daí, mas que não é? Depois é preciso começar a ir a fundo, estudar, procurar. Portanto, como eu, não é? E com muita vergonha digo isto, não é? Como médica deveria, you should know better, mas preto no branco vamos percebendo que se calhar há muitos dogmas enraizados em relação à saúde da mulher. A teoria do aguenta, não é? Isso é normal, faz parte do envelhecimento. Não é normal. Eu só acredito que tem muito a ver também com mais um caminho apertado. Com o sistema. Vou ligar as luzes. Com o sistema patriarcal e social onde nós sempre vivemos, não é? A mulher era, até há bem pouco tempo, um ser que vivia em pura dependência do marido, e isto faz com que, não é, tem que aguentar. Ou seja, vive na mentalidade do tem que aguentar, quando até o dinheiro para comprar uma garrafa de água tinha que pedir a alguém. Portanto, claro que ela vive no aguenta, não é? E isto tem um impacto emocional e para a saúde gigante. Depois, hoje em dia, começamos a ver a questão da dupla jornada de trabalho, que é o nosso trabalho, porque nós agora percebemos que podemos trabalhar, podemos votar, graças a Deus, podemos ter uma vida independente, ou seja, ser ativas, nem é o independente, é o ser ativas. Somos independentes, mas ser ativas na nossa vida, não é? Mas depois ainda chego a casa e ainda tenho que estar a cuidar da casa, a cuidar dos meus filhos, papel, porque ainda não está, de um ponto de vista enraizado o suficiente, o falso 50-50 que deve haver. E porquê é que eu digo falso 50-50? Porque vão haver etapas da vida que não vai ser 50-50. Uma mulher que acaba de dar à luz não pode dividir as suas tarefas 50-50 com o marido, porque esse bebê vai ter uma demanda e uma necessidade materna muito maior do que necessita do pai naquele momento. O bebê pede a mãe, mas se calhar aquele marido pode ajudar com outras questões. Sei lá, vou inventar, trocar as fraldas, dar o banho, cozinhar, limpar a casa. Então é este falso 50-50, mas que nós vamos ter que olhar para ele, não é? Até a questão relativamente, mais um caminho apertado, às licenças e à baixa. O que eu vejo muito quando falo com... Eu não sou mãe ainda, mas aquilo que eu vejo muito quando falo com as minhas pacientes é... Ele foi trabalhar primeiro, portanto, ela ficou em casa a tomar conta do filho, está exausta, porque tomar conta de um bebê sozinho um dia todo é um trabalho muito exaustivo, mais exaustivo do que ir trabalhar para outro tipo de trabalho, mas depois, como ele foi trabalhar, ela ainda se sente culpada de, quando ele chega à casa, lhe ter que pedir, tipo, olha, preciso mesmo que sejas tu hoje a fazer o jantar porque eu estou exausta. Mas tu não foste trabalhar, claro que foi trabalhar. Então isto são tudo paradigmas sociais que nós ainda nos debatemos para ir mudando ao longo do tempo. Eu acredito que já se tenham vindo a mudar muito ao longo do tempo, felizmente, até porque nós temos um papel ativo nessa mudança, e eu sei que a nossa geração e a geração que vem depois vai ser uma geração totalmente diferente, porque somos nós as que estamos a educar os nossos filhos, portanto a mudança virá, não é? Mas este papel da sofredora, de eu tenho que aguentar, eu tenho que fazer isto, da super mulher, até hoje em dia com este falso feminismo que existe, do eu tenho que fazer tudo sozinho, eu tenho que ser igual ao homem, isto são muitos temas ao mesmo tempo, eu sei, mas acabamos por ter que olhar para eles de um modo reflexivo profundo, não é? Até mesmo olhando para o feminismo, que é de género, eu passei de uma etapa em ter que aguentar, ser a submissa, estar no sistema patriarcal, agora o que está em voga é eu ter que ser uma super mãe e uma super mulher. Mas isto se calhar não é assim, porque fisiologicamente, como nós falávamos, nós não somos iguais aos homens. Nós não somos iguais. Portanto, até que ponto aquilo que eu quero para um feminismo saudável, para que eu possa viver uma vida saudável e uma vida com qualidade de vida, é ser igual ao homem. Nós não temos que ser iguais. Nós temos que ter os mesmos direitos, como é lógico, mas também, como é lógico, nós somos mais aptas para determinadas tarefas ou determinadas funções, e o homem, dada a sua fisionomia, biologia, etc., está mais apto para outras questões. Portanto, aquilo que eu, posicionando-me também, e já que estamos olha, já que estou a ser polémica, vou ser polémica. Adoro. A forma como eu pessoalmente me posiciono no feminismo é:
nós temos que ter os mesmos direitos, como é lógico, mas nós não temos que ser iguais aos homens. Muito pelo contrário, nós temos funções diferentes e Nem somos seres queremos ser. complementares. Nem queremos Nem ser. queremos ser, mas eu sinto que isto ainda é um bocadinho aquilo que se vende de nós temos que ser super mulheres. Então nós passamos de ter uma condicionante contextual que não nos permitia cuidar de nós, a termos agora uma condicionante contextual que faz com que nós nos sintamos, por vezes, com vergonha de cuidar de nós. Porque se eu vier procurar ajuda, ou se eu falar com alguém que quer ajuda, eu posso estar a ser denominada como fraca. Então isto é um jogo muito perigoso que nós estamos a jogar hoje em dia a nível social para a própria saúde a nível da mulher, porque existem cada vez mais investigadoras, as coisas começam a vir ao de cima, cada vez temos mais informação para conseguirmos cuidar de nós, e eu acredito que mesmo a nível de saúde, mais no foro privado, porque sabemos que se falamos do SNS existem outros componentes a nível de gestão e de sistema que têm que também ser olhados para permitir que haja a mesma intervenção, não é? Mas quando falamos aqui da saúde no nosso contexto e na nossa realidade, também temos que normalizar com estas mulheres olha, tu podes não te sentir bem, sabes? Não és menos mulher porque tens uma depressão pós-parto, tens dor na relação sexual, estás aqui a pedir ajuda. Muito pelo contrário, estás a conseguir cuidar de ti. É verdade, e acho que infelizmente, perdão, há demasiados pré-conceitos enraizados na forma como nós deveríamos de estar, e de alguma forma isso cria muita pressão para a mulher que se sente hoje assoberbada, e nunca se falou tanto de burnout como se fala hoje. Sem dúvida. Nunca se falou tanto destes dois trabalhos paralelos, ou se calhar até deveríamos falar mais, não sei até que ponto é que não deveríamos mesmo falar mais, porque é uma segunda profissão e que na verdade ainda está muito sobre a alçada da mulher. E a questão é que, porque é que, por exemplo, hoje em dia, sobretudo aqui em Portugal, ainda é mais um caminho apertado, eu vou sair deste podcast cancelada. Porque é que ainda é um grande mito, não é um grande mito, mas porque é que ainda é tão alvo de julgamento, por exemplo, um casal ou uma mãe independente decidir que quer ajuda em casa para cuidar do bebê? Porque é que ainda é, ou seja, eu digo isto abertamente, eu sempre disse e sempre direi, porque eu vi a realidade do que é uma mulher que consegue ter uma rede de apoio e uma ajuda e as que não, porque é que ainda é um grande alvo de julgamento uma mulher dizer, olha, eu preciso ter alguém que me ajude com as noites, eu preciso ter alguém que me ajude durante o dia. Porque é que ainda é alvo de julgamento uma mulher dizer, eu vou ter ajuda em casa porque eu entendo que para eu estar bem, para eu conseguir ter saúde, estar bem com o meu filho, continuar o meu trabalho porque posso adorar o meu trabalho e querer continuar a trabalhar e está tudo certo com isso, ir ao ginásio, porque é que tudo isto ainda é alvo de julgamento? É tipo, não, tu agora não podes cuidar de ti porque tens somente que cuidar com dos teus filhos, e depois chegamos à menopausa com uma série de disfunções de pavimento pélvico que podiam ter sido prevenidas anteriormente se tivéssemos este olhar para o cuidado da mãe. O que é que vês muito na menopausa e que cada vez mais te está a incomodar porque na verdade deveria ter sido prevenido? Primeiro, mais do que a nível físico, a nível emocional. As mulheres que desistem delas só porque chegaram à menopausa. Então isto é aquilo que mais me incomoda. Não, mas eu tenho esta perda de urina, é normal. Mas agora também não posso esperar muito da minha vida sexual porque já estou em menopausa, que é uma nova etapa, quase como que me tenho que conformar com o momento atual. Isto é das coisas que mais me incomoda, é ver as pessoas a desistirem delas próprias, num âmbito geral. E na menopausa é muito isso que eu vejo, é as mulheres a desistirem delas próprias. O deixarem de se sentir bem, o deixarem de se arranjar, de se cuidar. Se não fizeste exercício físico até a menopausa, começa hoje. Claro que o ideal era que tivesses feito desde uma idade temprana, não é? Uma idade jovem. Mas se não fazes, ou se não fazias, tu agora estás a perceber que é uma necessidade para ti a nível de saúde, começares a treinar, treina. É importante para ti fazer as consultas regulares de fisioterapia pélvica porque efetivamente, dadas as alterações hormonais e etc da menopausa, tu vais ter alterações no teu pavimento pélvico, na mucosa, etc. Tens que fazer consultas sistemáticas porque tu, a partir deste momento, sempre, não é? Mas falando da menopausa em específico, a partir deste momento vais ter que ter cuidados quase que redobrados com a tua saúde pélvica porque existem alterações a nível de tecido. Então, tu vais ter que fazer consultas regulares, ver se estás, por exemplo, a ter uma boa coordenação abdominopélvica no exercício, cuidar da tua mucosa, ou seja, tudo isto tem que ser questões que a mulher deve priorizar e deve entender que vai entrar simplesmente numa nova etapa. Ponto. Ponto. É só isso. É só isso. É que às vezes estamos a
a dar umas voltas. Claro que entrar nessa nova etapa não é fácil, né? É deixar a fase da fertilidade em Sim. que o nosso corpo, o nosso cérebro, tudo esteve programado para assegurar a sobrevivência da espécie e daqui Uhum. para a frente é a era do eu. E Uhum. ainda bem que de alguma forma há aqui um traçar da própria natureza em relação àquilo que se pretende para esta fase da nossa Uhum. vida. Eu há dias ouvia uma colega minha, no contexto de um congresso, e ela dizia: as mulheres, a partir de uma determinada idade, tornam-se um asset demasiado valioso para corrermos o risco em contexto de parto. E eu nunca tinha pensado nisto. Ou seja, há uma fase da nossa vida em que, pela maturidade que temos, o conhecimento acumulado, tudo aquilo que nós adquirimos, nós somos, na verdade, demasiado preciosas em contexto familiar e social para estarmos só circunscritas ao contexto da fertilidade, do parto, porque um parto hoje não tanto, mas se olharmos para a forma como a natureza, no fundo, nos pensou, essa seria a fase de mais risco da nossa vida, não é? Ou uma das questões que traria risco à nossa vida. E que, na verdade, olhando para outras espécies, nós percebemos isto. Portanto, as fêmeas e as sociedades que são mais matriarcais, as fêmeas mais velhas salvaguardam o restante rebanho, vamos lhe chamar Sem assim. dúvida. E, portanto, são demasiado preciosas para, de facto, estarem centradas na questão do cuidar dos mais novos. Não, cuidam de todo um contexto de sobrevivência daquele grupo. E até que ponto é que nós nos esquecemos, ou porquê é que nos esquecemos disto? E porquê é que não começamos a olhar para a menopausa por aquilo que ela é? É de facto uma transição, o cérebro muda, o corpo muda, é uma mudança gradual, é uma mudança de anos, estrutura-se com esse propósito de nos permitir viver, vamos chamar a segunda metade da nossa vida melhor, mas estamos muito perdidas. E eu acho que este é talvez um dos temas onde continuamos muito perdidas. Eu vejo, são raras as mulheres que me chegam e que em alguma fase da sua vida, nesta transição, por exemplo, fizeram estradiol vaginal. Há e o que é o estradiol vaginal? Vamos lá, não é? Temos um estrogênio que exerce um efeito local sobre mucosa, vulva, vagina, pavimento pélvico, uretra, e é aqui que começamos a verdadeira prevenção. Há duas colegas minhas americanas que eu adoro de paixão, são as duas urologistas, portanto têm um mindset completamente diferente, não vou dizer masculinizado, mas muito easygoing, dizem o Sim, que sim, têm a sim. dizer, e a brincadeira é, isto deveria de ser o Viagra feminino, porque a partir do momento em que os tecidos estão melhor irrigados, Como é estão lógico. mais saudáveis, inclusivamente a minha saúde sexual muda. Que as pessoas, aquilo que eu sinto é muito que se fala muito da parte muscular, E mas se não se fala olha do para tudo o resto? resto. A Não. parte hormonal, a parte vascular, a parte neurovascular, não é? Eu sou maioritariamente especializada em sistema nervoso. Eu olho sempre no meu raciocínio clínico para a parte vascular e de sistema nervoso, quer a nível central, quer a nível periférico. E claro que cuidar desta forma vai ter também um impacto a nível da condução nervosa, por exemplo. Se eu tenho um clitóris que tem um blood flow diminuído, claro que o orgasmo vai estar comprometido, por exemplo. Então, a parte. E as nossas hormonas, onde é que circulam? Na corrente sanguínea. Portanto, este cuidado, quando nós falamos de uma coisa, não é? Depois acaba por nos levar a 33 mil, porque é tudo um sistema, é tudo um círculo. É tudo um círculo. Mas ainda há medo. Tu Há falas medo, de há medo. estradiol, isto acontece-me, cada vez está a acontecer menos porque temos mais informação. Mas ainda me lembro, quando eu comecei a trabalhar nesta área da menopausa, de ter mulheres a quem eu prescrevia estradiol vaginal com sérias queixas, e portanto estamos a falar de uma atrofia marcada, as infecções urinárias de repetição, as perdas urinárias, Aquelas e uretras que chegam, alargadas, chegam a muito casa, clarinhas. por exemplo, não é? E que tu vês ao exame físico, que é outra questão, é claramente visível, então porquê é que não se está a tratar? Não sei, eu não te sei responder a isso, mas a questão aqui é, o medo é tanto, porque eu abro uma bula e leio que esta terapêutica vai aumentar o meu risco de cancro da mama. E hoje, quer dizer, finalmente, e tu acompanhaste, aliás, vínhamos as duas também a falar um bocadinho sobre isso, finalmente há já em termos regulamentares, o primeiro passo está a ser dado de retirar isto, o chamado black box warning, das bulas. Terapêutica hormonal tópica não causa cancro da mama, nem a sistémica, E isso é outro assunto. eu sou da altura
quando tive formação especializada em oncologia, de dizer, atenção, sempre perguntar na anamnese se esta paciente, por exemplo, que é um pós-oncológico, se está a fazer estradiol tópico ou não, porque isso é um fator de risco, tem que ter atenção, não sei o que mais. Portanto, lá está, isto também me alerta para, e fico muito contente, para a obrigação que nós temos como profissionais de saúde de nos atualizarmos constantemente. Porque a ciência evolui e, claro, aquilo que nós achávamos, se calhar há uns anos, que se deveria fazer desta forma por A, B ou C, agora estamos a ver que se não. pode fazer de outra forma. Exato. E isso é muito bom, porque acaba por nos trazer muito mais qualidade de vida, não é? Falando aqui da menopausa num contexto de paciente oncológico, porque nós vemos muitos oncológicos na clínica. Esta mulher, depois do cancro, tem todo o direito de ter uma maior qualidade de vida. O intuito é só sobreviver ao cancro e depois acabou. Não. Há uma vida depois do cancro, Claro. não é? E o desmistificar esta questão vai nos facilitar também a nós, como fisioterapeutas pélvicos, muita vida em dar uma melhor qualidade de vida sexual, de função urinária, de função defecatória, da própria estética vulvar, porque isto também ainda é um bicho de 7 cabeças, não é? A mulher que decide fazer um filler com ácido hialurónico nos lábios maiores é uma superficial e uma fútil. Para que é que ela quer cuidar da estética vulvar? Porque se quer sentir bem. Qual é o problema? Nenhum. Aliás, isto é outra questão, não é? Se vamos por aí, esse vai ser um caminho também bastante apertado. As pessoas são livres de fazerem aquilo que necessita de ser feito para se sentirem bem. Como é lógico. Como elas gostam. É óbvio que a atrofia dos tecidos, e eu falo, não há consulta, Rita, não há consulta que eu não falo disto. A vulva, quando nós tínhamos 20, 30 anos, não é? Era rechonchuda, eu costumo fazer esta expressão, não é? Cheinha, linda, maravilhosa, e agora a pessoa, não é? Meu Deus, o que é que aconteceu aqui? Não é? E para muitas mulheres é constrangedor a ponto de, às vezes se inibirem. Então, se há soluções, se a medicina hoje tem essas soluções, quem somos nós para estar a julgar? Ninguém tem que julgar Como é ninguém. lógico. O corpo é daquela pessoa, é a CEO do seu corpo. Eu digo sempre isto às minhas doentes: é a CEO do seu corpo. Nós, profissionais de saúde, somos os técnicos contratados naquele momento para auditar o sistema, emitir, lá está, o relatório / a opinião, orientar, mas não mais do que isto. A decisão é de quem vive naquele corpo. Então, este paternalismo também da profissão médica e muitas vezes daquilo que é a nossa esfera na área da saúde tem que parar. Nós não temos que julgar. Esse não é o nosso papel. O nosso papel é dar os melhores cuidados possíveis à luz daquilo que a ciência tem, hoje disponível para fornecermos a estas mulheres, e proporcionar, lá está, qualidade de vida, longevidade, bem-estar. E bem-estar também é eu olhar para mim e pensar: olha, sinto-me bem, gosto de me ver, estou bem assim, sinto-me bonita. Qual é o mal de eu me sentir bonita? Em que momento é que isso é um crime? Pronto, já me estou a meter contigo neste beco apertado. Super de acordo. Isto tem que ser um corte para um post, para um Reels, porque vai ser, tem que ser, porque é tão isso. Porque é que eu dou mais valor, por exemplo, falando desta questão da estética, se podemos dar aqui este saltinho para este tema, que eu sei que não estava nos nossos planos, mas porque é que, por exemplo, eu falo muito com as minhas pacientes, eu pergunto-lhes, porque é que para si é tão normal pôr o seu creme na cara, fazer o seu skincare, e quando eu lhe digo que acabou de fazer depilação e não hidratou a vulva, fica a olhar para mim como quem? Hidratar a vulva? Porque não existe essa informação. E eu ainda no outro dia dizia a uma utente minha, eu sou a temática que falo muito nas redes, tenho para aí 6 posts sobre hidratação vulvovaginal, e sempre que eu trago este tópico as pessoas ficam tipo, quer dizer, se eu vou fazer nem que não faça uma depilação, eu passo o dia todo com a cueca, vou à casa de banho, não sei o quê, não sei o que mais, tenho relações sexuais, vou ao laser, tudo. Porquê é que eu não hidrato a minha vulva? Claro que, logicamente, temos que ter alerta com questões que podem acontecer a nível dermatológico na região vulvar, um lícano, o que quer que seja. Claro que sim, logicamente, mas nós temos marcas incríveis hoje em dia que nós podemos usar como a nossa vulvocare ou ginecare, como vocês lhe queiram chamar, não é? Inclusive na região anal, isto também é algo que se demoniza muito. Sim, o cuidado e a hidratação da região anal, mas isto é importante, são tecidos também que têm que estar hidratados para terem uma melhor distensibilidade e tudo mais. E na etapa da menopausa ainda mais, porque sabemos
uma das grandes características do síndrome genital urinário da menopausa é a atrofia vulvovaginal. Então, se eu vou fazer estas sessões de radiofrequência para melhorar a elasticidade e a estética da minha vulva, se eu se calhar quero fazer este filler, se eu faço o meu estradiol tópico, não devo hidratar essa pele também, essa mucosa? Eu acho que sim. Concordo, e acho que infelizmente nós não falamos sobre isto, é tabu. Tudo que é relativo à região sagrada É. é tabu. A questão é que a região sagrada, quando não está em dia, acaba por comprometer o nosso posicionamento em todas as outras esferas da nossa vida. Sim. Eu dou sempre o mesmo exemplo em todos os podcasts. Se eu tivesse incontinência urinária ou se tivesse vulvodínia, uma vulvodínia, Vais ter que explicar o que isso é. eu só com o sentir esta meia calça e a cueca, eu posso já estar com dor vulvar. Isto vai comprometer, logicamente, o à vontade e a minha felicidade, o meu bem-estar emocional, em todas as esferas da minha vida. Portanto, porquê é que nós ainda deixamos aquilo que é o primordial para o nosso bem-estar para o último? Porquê é que se calhar, por exemplo, mais um caminho apertado, mais uma polémica, vou ser cancelada, porquê é que se calhar Não vou deixar. a pedir uma prescrição ou a apresentar prescrições ao meu seguro de saúde, tudo aquilo que tem a ver com a esfera da minha saúde pélvica é preciso uma justificação gigante, e se eu disser que preciso fazer fisioterapia pélvica ao meu cotovelo e ao meu ombro, é logo aprovado. Expliquem-me. Ainda por cima, quando nós todos temos pavimento pélvico, nós todos temos cuidado, ou seja, é uma questão transversal. Eu se calhar parti um braço e tu não, mas eu tenho um pavimento pélvico e tu também tens, e nós as duas temos vulva, e sabemos a importância que tem o eu ter ou não perdas urinárias, ou ter ou não uma qualidade de vida sexual, ou seja, então porque é que existe ainda tanta demonização e tanto mito, tanta coisa em torno de algo que é uma função básica e é um pilar básico da saúde? E dentro desse pilar básico, outro tema que nunca é abordado, nunca. Eu deixo esse desafio para quem nos está a ouvir. Quantas vezes é que falam sobre sexo com o médico assistente? Não é? A pessoa que me acompanha, mesmo em contexto de consulta de ginecologia obstetrícia, que é a especialidade que em teoria serve mais detalhadamente a saúde da mulher e esta esfera da sexualidade, muitas vezes os doentes sentem-se inibidas ou não há uma abordagem detalhada de temas que são chave para este eixo da nossa saúde. Sexo é saúde. Em que momento é que nos esquecemos disto? E portanto, se eu tenho alteração do pavimento pélvico e se eu tenho se eu não tenho orgasmo, estes temas não se falam. Há mulheres que têm 40, 50 anos e que nunca tiveram um orgasmo. Há mulheres que acreditam que há algo de errado com elas porque não têm prazer com a penetração. Apenas 18 a 25%, isto é aquilo que os estudos mais recentes nos mostram, 18 a 25% das mulheres têm prazer com penetração. E as outras 75% acreditam que há algo errado, porque aquilo que se vendeu, não é, em relação ao prazer, em relação ao sexo, é que, na verdade, o caminho é só este. Não é só este, há vários caminhos, mas este da fisionomia da mulher, da estrutura do clitóris, o que é que faz sentido ou não para eu ter ou não ter prazer, nós não falamos disto. E então sim, chegamos muitas vezes aos 60 e aos 70 e nunca tivemos um orgasmo. Ou sentimos-nos perante esta pergunta, é uma pergunta que eu faço recorrentemente e se não em todas as consultas, quase todas. Se tem prazer, como é que estamos nessa esfera, se temos dor à penetração, se temos dor durante as relações, se há nesta fase de transição algumas posições que se tornam desconfortáveis, se conversamos com o nosso parceiro sobre isto, mas há este tabu, é um tabu gigante e infelizmente ainda não foi, começa a ser, eu sei que sim, mas ainda não está, ainda é mato. Este terreno tem que ser desbravado, tem que ser. Nós temos que poder falar disto na esfera social de uma forma mais aprofundada e de uma forma. Porque senão não nos estamos a cuidar umas às outras, continuamos a achar que eu estou avariada. Há muitas mulheres que acreditam que são. Pronto, se calhar eu não tenho uma natureza muito sexual, eu não sinto prazer, sentem culpa. Chega! É daquelas coisas que nós temos mesmo que pôr um travão, chega! Temos que falar sobre isso, temos que ensinar a mulher a
trabalhar melhor também com o seu corpo, a entender-se melhor. Em que momento é que o vibrador é só para ter prazer? Neste momento entra na esfera da terapêutica também. Uhum. Recomendo, e como eu, muitas colegas minhas, não vou dizer imensas, mas já estamos neste papel de estimular a utilização de um vibrador para que haja uma melhor saúde gênito-urinária. Uhum. Isto não é libertinagem, meu Deus. Uhum. Não vamos agora julgar mulheres que de facto percebem a importância de ter uma boa saúde ginecológica, Uhum. urológica, do seu pavimento pélvico, e porque agora voltamos ao julgamento, não é? Mais um caminho apertado Uhum. e está tudo bem. Mas entender isto, um vibrador não é só um objeto para nos dar prazer, é também um objeto que pode ser chave na nossa saúde. A terapêutica hormonal é uma peça-chave quando nós temos estes sintomas, pode ser um game changer, pode mesmo mudar completamente o sexo para esta mulher, o bem-estar. A Hailey Berry é uma atriz que fala imenso disso. Meu Deus, herpes genital foi o diagnóstico durante muito tempo. Em que momento é que nós estamos é mesmo o subdiagnóstico, estamos a passar por cima destas mulheres como se fôssemos um trator, Uhum. não valorizando as queixas delas, não validando e não fazendo uma boa anamnese, um bom exame físico, não é? Isto é muito mais, se calhar, simples do que aquilo que parece. Não Uhum. é tão complicado assim. É conversar, é ouvir esta mulher e perceber, ok, provavelmente temos um problema do pavimento pélvico, provavelmente temos atrofia geniturinária. Vamos abordar, vamos tratar. Não sei, para mim, esta esfera, especialmente a esfera da sexologia, eu acho que estamos muito aquém. Muito. Começa nas escolas. Começa quando eu digo escolas, é nas faculdades, na Uhum. faculdade. Antes da faculdade. E sim, e provavelmente o facto de uma mulher não saber qual é a estrutura do clitóris, não é? Uhum. O facto de não entender que é o homólogo do pénis. O Uhum. homólogo do pénis não é a vulva, Uhum. é o clitóris. Uhum. Que há todo um conjunto de informações que deveriam de ser, na minha ótica, trabalhadas de uma forma correta e adequada, desde a adolescência, eventualmente. Não me perguntem como, eu não sei qual é a receita para que isto seja feito 100% bem. Eu só sei que precisamos de começar a fazer. Uhum. Precisamos de ter intenção colocada no sítio certo e na literacia. Voltamos sempre a este eixo. Literacia em saúde. Eu, quando ouço que Portugal é dos países cuja literacia em saúde de facto fica mais aquém, como portuguesa fico triste, não é? E depois transporto isto para a minha prática clínica diária, como médica, vivencio muitas vezes isto. Eu sinto a falta de informação. As pessoas estão à procura, estão cada vez mais dependentes, isto também vai se tornar outro assunto, da inteligência artificial. Uhum. Não há filtros neste momento e, portanto, eu Uhum. acredito que isto aconteça. As pessoas chegam à tua consulta cheias de ideias e opiniões Uhum. e tu vês-te às vezes aflita para Uhum. conseguir desconstruir os dogmas. Ainda estamos na saúde com muitos dogmas, na nutrição, no sono, no sexo, na saúde em geral. Quando é que isto para? Quando a informação for veiculada de uma forma mais isenta, com menos interesses. Não tenho nada para te vender, não tenho suplemento para te vender, não tenho nada para te impingir. Quero o teu bem-estar e quero o teu bem-estar baseado naquilo que eu vejo que é a fonte fidedigna que a ciência traz todos os dias. Hoje em dia eu acho que trabalhar na área da saúde é um inferno, porque hoje o que é verdade, daqui a 3 anos esquece. Daqui a 1 ano, daqui a 6 meses, provavelmente. E é difícil acompanhar. Finalmente, se calhar há coisas que estamos a falar mais, ótimo, ótimo, mas continuo a achar que este tema é bem, já dei aqui 3 voltas no ar e agora vamos pousar novamente no tema, mas este tema do sexo é um tema que precisa de ser abordado com mais detalhe. Tocaste em vários pontos que para mim são importantes e merecem ter atenção. O primeiro, a parte da comunicação do paciente com o profissional de saúde relativamente a esta temática. Eu vejo muitas faces da moeda, no sentido em que ou efetivamente o paciente não se sente confortável, sente que vale a pena conversar sobre isso, ou então às vezes até traz essa temática e não sente correspondência pelo profissional de saúde que o atende.
não é o primeiro, infelizmente. Não vai ser o último paciente que me chega à consulta a dizer eu procurei ajuda e disseram que era normal, que eu tinha que relaxar, que simplesmente tinha que colocar lidocaína tópica o resto da minha vida e que tinha que, ainda no outro dia me chegou uma paciente à consulta que me disse determinado profissional de saúde, nem foi cá, foi no estrangeiro, disse-me que eu, para diminuir a minha dor com a relação sexual, tinha que relaxar, beber um copo de vinho antes de começar a relação sexual. Ou seja, quando a pessoa já abre a vulnerabilidade dela como profissional de saúde, acreditando que a vai ajudar, e a pessoa em quem ela confia para ajudar desvaloriza e menospreza os sintomas, este paciente já não tem fé na melhoria e na valorização desta sintomatologia. Normaliza. E acha que é uma condena viver assim. Então, isto por um lado. Depois, relativamente aqui à abordagem das funções sexuais. Quando falamos na relação sexual na mulher, não é? E no prazer e etc., o primeiro grande tabu que eu acredito que deve ser desmistificado é nem toda a relação tem que ser coital. Nós podemos ter prazer de inúmeras formas. Eu posso ter um casal homossexual que elas não querem ter relação com penetração. Ponto. Então porquê continuamos a prescrever terapêutica de dilatadores como quem dá uma garrafa de água às mulheres? Expliquem. Quando não trabalhamos o pavimento pélvico, não fazemos uma avaliação, não trabalhamos a mucosa, não trabalhamos a base do tecido, não entendemos não fazemos uma análise aprofundada do que é o conhecimento e a consciência corporal desta mulher, quais são as suas principais zonas erógenas, o que é que ela ainda não conhece, o que é que ela não gosta, o que é que ela gosta. Isto sim é uma abordagem inclusiva do paciente na melhoria da sua qualidade de vida sexual. Porque nós todos somos diferentes, nós todos gostamos de coisas diferentes, e então eu tenho que adaptar a minha intervenção na sexologia nesta pessoa, tendo em conta o fator psicossocial desta pessoa. Outra questão também, nós recebemos pacientes com as mais diversas orientações sexuais e já me deparei com pacientes com anodispareunia que quando falavam com um profissional de saúde em procurar ajuda para poder ter uma relação anorreceptiva sem dor, a resposta que lhe era dada era: isso nem serve para isso, aguenta-te. Como assim? Quando nós já sabemos das inúmeras terminações que eu tenho na região anal e saem cada vez mais papers sobre a importância de eu ter, se quer ter relação anorreceptiva, de ter uma segurança na relação anorreceptiva, da boa função do pavimento pélvico para ter uma relação sexual anorreceptiva sem dor ou sem desconforto, ou que me ponha em perigo, porque nós sabemos também que se eu tenho uma relação anorreceptiva, logicamente temos sempre que avaliar a base, não é? Mas sem segurança, sem ter uma boa lubrificação da região, sem ter uma boa hidratação, com antecedentes de fissura, com antecedentes de anismo, com antecedentes de obstipação, posso seguir. Nós só estamos a fazer com que a probabilidade de eu ter uma disfunção do pavimento pélvico a nível coloproctológico ou anorretal aumenta. Então porquê continuamos a desvalorizar e a fazer sobre isto tipo tabus? Portanto, como é que nós conseguimos mudar isto? Nós não vamos conseguir mudar o mundo, é muito difícil, mas vamos conseguir ajudar um bocadinho. Uma mulher de cada vez. Uma pessoa de cada pessoa vez. de cada vez. Uma pessoa de cada vez. Uma pessoa de cada vez. Porque lá está, eu posso ter pacientes transmasculinos que Sim. ainda preservem o aparelho genital feminino. Então, isto é um tema que hoje em dia, falar de nomenclaturas, é um tema desafiante e que é preciso termos a mente aberta. E como profissionais de saúde temos que ter. Nós temos a porta aberta para toda a gente. Claro, eu costumo dizer sempre que assim, as E minhas se crenças... se tu estás desinformada, se tu não acompanhas a sociedade onde tu exerces, o problema não é da sociedade, é teu. Logicamente. Por isso é que eu acredito que comercial à parte, que isso é outro tema, que eu acho que hoje não vamos entrar aqui, a mudança vai começar primeiro na informação que é passada à população, segundo na educação que é dada aos profissionais de saúde. O elitismo médico vai começar na faculdade. Então, nós temos imensos pacientes médicos, eu tenho imensas amigas médicas, imensos amigos médicos, e é o que eles dizem: ninguém nos fala de clitóris. Não. E eu vou dizer uma coisa. E a mim também ninguém me falou como fisioterapeuta pélvica, não? Ou seja, eu tive que procurar tudo polémica. Eu dou-te polémica. Eu, como a minha primeira formação é em Ciências da Nutrição e eu ainda sou dos anos 80, e, portanto a nutrição estava integrada na Faculdade de Medicina e eu fazia as cadeiras básicas em Medicina. Portanto, primeira ronda de anatomia, um cadeirão, nunca vi nem eu nem nenhum estudante de Medicina, certo? Nunca vi um clitóris. Nunca.
Nunca. Tinha que saber os foramentos todos do esfenoide e do etmoide, mas nunca vi um clitóris. Muito bem. Primeira ronda. Segunda licenciatura desta feita, como médica ou como futura médica, também não. Isto é grave. Isto é grave. Ah, bom, mas sou do século passado. Não. A minha formação médica deveria ter integrado a saúde da mulher, porque isto é saúde, de uma forma diferente daquela que integrou. E eu tenho muita vergonha de olhar para a minha formação, ou para ambos os eixos da minha formação, e perceber que em nenhuma das vezes que eu passei pela faculdade foi falado o tema da saúde da mulher e do corpo da mulher e do clitóris e da sexualidade. Não. Portanto, o homólogo do pênis é a vulva. Não. Chega. Isso é um grande e redundante não. Mas não sei porquê. Claro que eu acredito que hoje a formação evoluiu e é o que é, e ainda bem que finalmente já estamos a começar mas ainda há muitas coisas na formação médica que têm que mudar. A lista é longa, mas esta é talvez daquelas que eu tenho mais Em vez de vergonha. dizer, se calhar, formação médica, diria na formação dos profissionais de saúde, porque é geral. É geral. Sim. É geral. Eu dou aulas na faculdade e vejo que é geral. Esta falta, para já, não é? De atualização da forma. E eu dou aulas, não é? Ou seja, eu estou constantemente, apesar de se calhar, vamos supor, dar o mesmo curso há 4 anos. As coisas evoluem, as coisas mudam, uma forma como se calhar eu dou o mesmo curso é totalmente diferente este ano do que era no primeiro ano, porque nós também vamos evoluindo como pessoas, como profissionais, a experiência clínica, as experiências que nós temos também lá fora, ou seja, tudo isto faz com que nós entendamos que verdades absolutas, do meu ponto de vista, não existem, e temos cada vez que ter um discurso de formação com os nossos profissionais de saúde, de apelar cada vez mais ao bom senso, à empatia, porque aquilo que para mim, primeiro ponto, faz um bom profissional de saúde é ser uma boa pessoa e saber ouvir o paciente, porque é o paciente que nos vai dar as respostas. E como profissional de saúde, o ego do saber tem que estar no caixote de lixo. Se nós temos ego de saber, nós cada vez menos vamos saber. Porque se eu tenho ego, eu não estou predisposta a ser humilde o suficiente ou a ter uma abertura para ouvir a outra opinião, questionar aquilo que eu sei em prol da minha própria evolução como profissional de saúde, não é? E falta-nos aquilo muito importante, que é o centrar no paciente. Porque quando nós escolhemos ser profissionais de saúde, a não ser que queiramos ser académicos, que está tudo certo, mas quando queremos estar na prática clínica, o nosso objetivo principal é ajudar as pessoas. Sim. Patient-centric medicine, não é? Claro que toda a gente fala na teoria e que às vezes depois na prática não acontece. É bizarro dizer isto, não é? Porque o alvo da tua prática profissional é o doente, o alvo da minha prática profissional é o doente. Mas muitas vezes a burocracia e talvez voltando um bocadinho ao Serviço Nacional de Saúde, este é um dos pontos críticos. De repente já não consegues ser fisioterapeuta pélvica sem estar a pensar em tudo que está à volta disso. Ou eu, não é? Independentemente da área que estás a exercer em saúde, os desafios muitas vezes surgem quando nós não conseguimos encontrar espaço, não é? Para nos atualizarmos, para partilhar melhor o nosso conhecimento, para assistir e trabalhar de uma forma mais completa, para exercer uma medicina mais preventiva. Portanto, os desafios são muitos, eu sei. Esta área... eu diria que nós vamos ficar aqui até... A Marta vai falar connosco, mas ficaríamos aqui até o dia da manhã a discutir todos estes detalhes da saúde e da saúde da mulher. Claramente tenho que fechar a nossa conversa e tenho que deixar a pergunta clássica, que é o rebatizar da menopausa. Se lhe pudesses dar um novo nome, tendo em conta a importância que ela tem e aquilo que ela significa na vida da mulher, mas se pudesses dar um novo nome à menopausa, que nome lhe darias? Renascimento da mulher. Renascimento. Ok. Acho que diz tudo, não é? É uma fase de conseguirmos reerguer muita da energia que às vezes ficou ali guardadinha durante a transição, mas sim, gosto muito da palavra renascimento. Chosen.
Obrigada. Obrigada eu, adorei esta conversa. Foi maravilhosa. Não sei quanto tempo estivemos aqui. Eu também está maravilhoso. Você tinha tanto para falar, não é? Isso, E vai fazer a chapter 2. Isso, concordo. Obrigada.